Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando que estou a ver isto. O meu nome é Rei de Abreu e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de O Círculo, um programa de entrevistas onde trazemos entrevistados, né, para falarmos de temas interessantes e relevantes na sociedade de hoje. Connosco estão hoje o Joe Clark e o Paulo Carvalho, duas pessoas que estudaram teologia no Reino Unido, em escolas bíblicas ou seminários diferentes. E pronto, há que são missionários aqui agora em Portugal, um em inglês e outro português, e vamos descobrir no episódio de hoje quem é qual. Podem falar, podem se apresentar? Sou o Paulo Carvalho, sou aqui de Coimbra. Mais sobre mim, estudei Biologia na UC. É um prazer estar aqui e conhecer o Rei. Obrigado. Meu nome é Joe Clark, sou britânico, então peço desculpa pelo meu sotaque, mas espero que vocês consigam entender e tu consigas entender, não é? Também eu tenho mal sotaque, não Exato. é? Então sou britânico, eu estudei matemática na faculdade e depois estudei teologia. E cheguei aqui em Portugal há 10 anos e pouco com a minha família para trabalhar enquanto missionário. Certíssimo. Pronto, então, para iniciarmos, eu queria dizer que nós queremos fazer esta entrevista justamente porque, mesmo que o protestantismo seja o segundo maior ramo ou vertente religiosa de Portugal, há muitos portugueses que desconhecem as doutrinas desta fé. Que, aliás, eu disse uma coisa engraçada, que é vertente religiosa e não disse religião, por uma questão que eu vos queria perguntar. Vocês consideram que o protestantismo é uma religião diferente do catolicismo ou que as duas são ramos diferentes da mesma religião, que no caso seria o cristianismo? O que é que vocês acham? Sim, posso? Força? É uma muito boa pergunta e depende muito da definição de religião e depende muito da definição do cristianismo, não é? Okay. Ou seja, nós queremos definir cristianismo com uma religião que acredita no Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que olha para Jesus, que veio há 2000 anos, e que pensa sobre ele e que adora esta pessoa. Podemos dizer que há muitas coisas em comum com pessoas que praticam catolicismo e pessoas que praticam protestantismo. Há muitas coisas em comum, muitos pontos de ligação. Se tu estás a fazer perguntas sobre, então, religião, qual é o propósito de religião? O que a religião é? E o que a religião faz? Ou seja, uma pergunta-chave que a religião tenta de responder é quem nós somos e qual é o propósito da vida. E se há algo além desta vida, será que nós conseguimos chegar lá? Ou seja, especificamente, podemos pensar sobre a vida além da morte, não é? Se há vida além da morte, será que nós conseguimos alcançá-la de alguma forma, chegar lá? Protestantismo e catolicismo têm coisas em comum, mas têm respostas bastante diferentes acerca disso. Acerca de como é que nós podemos, de facto, o que quer dizer conhecer Deus, viver para Deus e chegar a ter vida além da morte. Então, nesse sentido, são diferentes. Obviamente, começaram a raiz, eles começaram juntos, ou seja, há 2000 anos, com a vida de Jesus, e isso é a base, mas depois houve uma divisão. Ou seja, então a igreja começou há 2000 anos, eles caminharam juntos e depois houve uma divisão. E aí, se calhar, queres fazer mais perguntas sobre como é que esta divisão aconteceu e porquê e quais são as diferenças. Okay. Mas cada Paulo quer. Queres acrescentar alguma coisa? Sim, há várias formas de responder à pergunta. Eu acho que uma forma são duas visões ou duas interpretações diferentes da mesma coisa. Ou seja, de seguir em continuidade com o ensino de Jesus e dos apóstolos. Okay. Então, as duas interpretações vêm-se como legítimas herdeiras da história da Igreja, da interpretação da Bíblia, só que fazem de forma ligeiramente diferente. Há coisas em comum, ou seja, temos, em termos de bases doutrinárias essenciais, centrais, no que toca doutrinas que foram já são muito antigas, desde a altura dos apóstolos ou dos primeiros séculos da Igreja, há muita similaridade, crença nos mesmos credos essenciais, até concílios, mas
depois há uma forma diferente de ver como é que nós devíamos nos manter ao longo dos séculos, seguir fielmente o que está para trás. Ok. Por falarmos naquilo da história, de como a fé tem de alguma outra forma se adaptado justamente à Europa e ao redor do mundo no geral, como o cristianismo se tem adaptado aos novos séculos, eu vos queria fazer algumas perguntas. Primeiro, Portugal sendo um país historicamente de maioria católica e hoje sendo tal secular, sobretudo nos jovens, vocês diriam que o protestantismo é compatível com a identidade portuguesa? Muito boa pergunta. Ou seja, eu acho que a resposta é sim, claro que sim. Só para uma coisa de terminologia, estás a falar sobre catolicismo e também eu falei sobre catolicismo. Estamos a falar sobre catolicismo romano, não é? Sim. Ou seja, catolicismo em si, os protestantes iam dizer que nós somos católicos, no sentido nós acreditamos no catolicismo dos cristãos, que nós somos católicos, apostólicos, mas não somos católicos romanos. Católico no sentido em que católico significa universal. Exato. Ok. Exato. Então, só para isso. Desculpa, a pergunta foi? Sim, que se o protestantismo era compatível com a identidade portuguesa. Sim. Então, quando olhamos para outras religiões, para ser um muçulmano, para ser um hindu, para ser um budista, tu tens que mudar muitas coisas sobre a tua cultura. Em termos das roupas, em termos da comida, em termos da maneira de ser. Cristianismo e protestantismo, ou seja, não é que tu tens que alterar a tua cultura, mas dentro da cultura tens que perceber o que isso quer dizer na prática para a minha vida. Como é que eu posso viver a minha fé dentro desta cultura, dentro deste contexto, mas a honrar Deus, honrar o nosso Criador. Tive tantas conversas com pessoas aqui que têm a ideia que o cristianismo, o protestantismo, é uma religião importada. É uma coisa dos... E é irónico, não é? Eu sou britânico, é importado do Reino Unido e dos Estados Unidos, não é? É uma coisa importada, ou seja, a nossa religião, aqui em Portugal, somos católicos romanos e as outras coisas não vêm de fora. Vêm de fora, não tem a ver com a nossa identidade. Nós somos portugueses, somos católicos romanos. Eu acho que não é assim. Não é assim. O que o protestantismo é esta crença em Jesus Cristo, este desejo de viver para Ele, dedicar a nossa vida para Ele, servi-lo, amá-lo. Isso é uma coisa que dá para fazer em qualquer cultura. Podes ser verdadeiramente português e protestante. Verdadeiramente britânico e protestante. Não tem que mexer com uma cultura, nesse sentido. Ok. Queres acrescentar alguma coisa, Paulo? Tu, como não, um português protestante, e justamente isso. Podes discordar, obviamente. Exatamente. Dá para responder sim, não à mesma pergunta. Concordo com o que o Joe disse. Porque o cristianismo, o evangelho, não exige uma monocultura. Então, a expressão do ser cristão numa cultura e na outra vai ser igual em termos de crença e de onde a nossa vida está centrada, mas vai ser diferente por inerência da cultura em que está. Isso é algo belo. Ao mesmo tempo, há outra forma de ouvir essa pergunta e dizer que não, porque crescendo enquanto evangélico em Portugal, há sempre esta sensação de que um bocadinho de peixe fora d'água, de subcultura, sentir que, quer seja por pressão interna ou externa da cultura, temos que viver num gueto. E quais são aquelas coisas que te pressionam, ou que te chegaram a pressionar da cultura? Falta de... Não há tanto chão em comum com as pessoas à minha volta, então ao crescer na escola, não interessa se alguém é praticante ou não praticante, católico, há uma série de maneira de estar, história da família, que eu não partilho. Então, tipo ir escuteiros e tudo isso? Sim, ou a própria simbiose que muitas vezes há em comunidades, ou aldeias, ou vilas entre
a vida da paróquia e a vida da família. Isso é uma coisa que não é partilhado. Acho que é porque a cultura, historicamente, tem sido mais ligada com o catolicismo. Isso é normal em qualquer país. Se eu tivesse nascido católico num país protestante, ia sentir o mesmo tipo de coisa. Então, nesse sentido, não é compatível, porque acho que a maior parte das pessoas, por causa da história do país e da sua família, crê que ser português já é ser católico. Mesmo que não creia, mesmo que não siga. Ok. Então, nesse sentido, às vezes é como se eu fosse menos português. Ok, certo. Apesar de que o teu sotaque diz que, pronto, tu és Claramente, português. Claro da que sim. beira E Paulo litoral, Carvalho também é um sim. nome muito português. Por falarmos nestas questões de ser português e de estrangeiro e tudo isso, vários meios de comunicação social reportam o crescimento do protestantismo e do evangelicalismo aqui em Portugal. E normalmente eles atribuem este crescimento a dois fatores. A imigração, primeiramente, se calhar não tanto de britânicos ou americanos, mas sobretudo de brasileiros, de gente da América Latina e até da África, da Angola, Moçambique, e também atribuem a que parece, ou eles interpretam que o protestantismo não tem, se calhar, os valores, não é bem valores, mas não tem normas, se calhar, tão rígidas como, se calhar, é o catolicismo, ou pelo menos a percepção que a sociedade tem do catolicismo, que parece que o protestantismo é uma fé um bocadinho mais pessoal do que propriamente institucional. Vocês atribuiriam o crescimento do protestantismo em Portugal aos imigrantes, a alguns outros fatores que influenciem? O que é que vocês diriam nesse sentido, na vossa experiência? Eu acho que é uma boa pergunta. Queres ir primeiro? Eu posso ir? Não, estava a Tá pensar bem. que a resposta vai sempre depender de em que década é que nós estamos. Então, mesmo a questão de imigração, tem havido ondas, por exemplo, do Brasil ou das ex-colónias, por assim dizer, há sempre ondas. Então, há décadas em que, da nossa perspectiva, que bom, que a Igreja protestante ou evangélica em Portugal tem sido fortalecida pela imigração. Isso traz desafios, mas também traz coisas muito boas. E apesar da anterior pergunta sobre ser português e evangélico, ser evangélico em Portugal e estar na minha igreja rodeado de pessoas muito diferentes de mim e da minha cultura, para nós é uma coisa muito fixe. E bela. Então, sim, acho que me perdi na pergunta. Sim. Não, ou seja, eu concordo completamente. E, sinceramente, não é, haver a diversidade que há na igreja e nas igrejas protestantes, aqui acho que é uma coisa fantástica. Ou seja, neste momento eu faço parte de uma igreja que tem 12 nacionalidades diferentes, incluindo com muitos portugueses, e todos nós com trabalhos, empregos, experiências de vida completamente diferentes. Pessoas desempregadas, pessoas que são professores da faculdade, da Universidade de Coimbra. Então, pessoas muito diferentes, com poder de compra diferente, com situações familiares diferentes, mas unidos, com amor. Isso é uma coisa fascinante e impressionante. Isso responde um pouquinho à tua pergunta. Eu acho que tem a ver com a imigração? Sim, tem, claramente. Ou seja, há mais protestantes no Brasil, em geral, temos a proporção do país. Então, se há mais imigração do Brasil nos últimos 5 anos, então não é uma surpresa que há mais protestantes que agora estão a viver em Portugal. Isso contribui para o crescimento de números da igreja. Então, sim. Eu acho que não é apenas isso. Eu acho que também há um crescimento, porque as pessoas, especialmente na vida moderna, com tantas distrações, com esta vida no mundo secular, num país secular, em muitas maneiras, querem perceber qual é o significado da vida, qual é o propósito de vida. E elas não estão a encontrar respostas satisfatórias na Igreja Católica Romana. Não estão. Por várias razões. Não estou a dizer sobre todas as pessoas. Estou a dizer que agora há mais pessoas que não estão a encontrar respostas adequadas. Quem sou eu? Porquê que eu estou aqui? Como é que devo viver a minha vida? Será que a vida religiosa devia ser uma vida de sofrimento e de ser muito sério e de ficar durante um culto da igreja em silêncio e com muita seriedade?
Será que há alguma alegria? Será que há algum propósito? Será que seguir Jesus, seguir a fé cristã é uma coisa que resulta em alegria? É o quê? E há pessoas que estão a fazer estas perguntas, jovens, na Universidade de Coimbra, com quem eu falei, com muitos, não é? Que têm estas perguntas, não é? O porquê, o quê, como, o que é que devia fazer? Eu acho que o que o protestantismo tem feito e está a tentar fazer é tentar mostrar que há uma resposta. Obviamente, é uma coisa que eu acredito, não é? Enquanto Sim, claro. teólogo, enquanto missionário, enquanto cristão, eu acredito nisso, Certo. que há uma resposta. Eu acho que protestantes, em geral, estão a tentar ajudar pessoas a ver isso. Não através de, olha, vem a mim, ou vem a nós, ou agora vem fazer parte de uma instituição, mas vem investigar a fé cristã, vem e lê sobre Jesus e conhecer Jesus, não é? Que é o centro, a figura central da fé cristã. Eu acho que ele é a razão pela qual há um crescimento também do protestantismo, porque há mais pessoas que estão a ver Jesus, a ler sobre ele e a sentir atraído por ele. Não é? Um homem manso, um homem humilde, um homem cheio de amor, um homem não de julgamento, mas que de facto veio para ajudar e servir e dar a sua vida para os outros. Isso é uma mensagem super poderosa, especialmente nos dias de hoje. Ok. Olha, por acaso estavas a falar agora dos jovens e por acaso a seguinte pergunta era em relação a isso. Há vários médios, outra vez, da comunicação social, que falam de um suposto renascimento da fé entre a geração Z. No entanto, apesar de se falar disto, e na net sobretudo, vários utilizadores a falar, e influenciadores a falar de que há um ressurgimento da fé entre os jovens, ao mesmo tempo os dados estatísticos ainda continuam a demonstrar que a geração Z acaba por ser a menos religiosa e então acaba por aqui haver uma contradição. Então eu vos perguntaria o que é que vocês acham disto? Tipo, na vossa experiência, os jovens estão a ser cada vez mais religiosos ou menos religiosos? Depende também o que tu queres dizer com religiosa. Tudo depende. Não, sim, não, mas depende porque religiosa, dada a ideia que é seguir um conjunto de regras para tentar ser um bom cristão, bom muçulmano, bom hindu, bom budista. Ou seja, fazer regras, seguir regras e eu sou religioso, não é? Okay. Ou tenho que ir ao culto não é, uma vez por semana, ou tenho que orar 5 vezes por dia, ou tenho que... Isso não é... Não posso responder isso, porque acho que o cristianismo não é isso. Tu perguntas porquê jovens, não é? Eu vi também estes dados, eu sou um bocadinho cético sobre muitos destes dados. O que é que posso dizer é as minhas conversas com pessoas aqui em Portugal, e com jovens aqui em Portugal, e o que é que tenho visto nas igrejas que eu conheço. E a verdade é que há muitos jovens que genuinamente estão, que querem pensar e estão à procura de algo porque eles não estão a sentir que eles estão a viver a vida satisfeita, uma vida realizada. Há tantas complicações em relacionamentos, amizades, em propósito de vida, há muitas dificuldades e há pessoas que querem saber mais. Até no meio dos jovens, há muito poucos jovens ateus aqui. Na minha opinião, Paulo pode discordar. Eu acho que há muito poucos jovens ateus. Eu acho que há muitos, a maioria dos jovens são espirituais de alguma forma, têm algum tipo de crença. Muito se veja o tipo de crença é, eu gosto de imaginar que, eu acho que, se calhar, e há muitos vertentes disso. Okay. Quando nós apresentamos a fé cristã como algo histórico, algo factual, não baseado num sentimento, mas baseado numa pessoa de Jesus, que nós acreditamos que veio e morreu e ressuscitou, e olhamos para as evidências disso, não apenas alguém que disse, mas vamos olhar. Isso é algo que há alguns, não todos os jovens, obviamente, mas há alguns jovens de facto estão interessados. Eles querem saber de facto o que é verdade neste mundo com tanta confusão sobre a verdade e falsas notícias e não é? O que é verdade. Mas acho que tipo,
se calhar sempre houve isso, se calhar sempre houve jovens à procura de significado da vida. Pronto, essa é uma das grandes questões, justamente quando se entra na adolescência, é que nós nos perguntamos. Agora a questão é, será que tem mais jovens na atualidade a procurar isso do que há 5 anos, do que há 10 anos, por exemplo? Sim. Eu não posso dizer, sim, há 20 anos não faço a minha ideia, porque não estava cá. Eu acho que nos últimos 2 anos, 3 anos, tenho visto mais pessoas simplesmente aparecerem na igreja, aparecerem, sem ser convidado por um amigo, alguém, seja, aparecerem para ver o que é e o que acontece. Não estou a ver muitos, mas alguns. E há, se calhar, 6, 7 anos, tenho que pensar, eu tenho péssima memória, mas não, eu acho que não houve mesmo número de pessoas, digamos, a fazer isso. Então, se calhar, há um bocadinho mais. Ok. Não sei bem a resposta à minha pergunta, se puder fazer uma pergunta ao Joe, mas trabalhaste com estudantes universitários durante algum tempo? 8 anos. Estava a trabalhar, sim, como Mas dirias que notas diferença também à vontade com que jovens falam contigo ou fazem perguntas ou sim, manifestam curiosidade? Agora são muito mais abertos a falar sobre espiritualidade. Há 10 anos, quando cheguei aqui, houve muitas pessoas muito mais... A religião não é para mim, o espírito não é para mim. Houve mais... Nós, tipo, ateus convictos. Tipo Richard Dawkins, Christopher Hitchens, aqueles ateus mesmo, tipo, sou ateu, é a minha crença, que é irónico, mas... agora, os últimos anos, não tenho visto isso, sinceramente. Porquê? Porque não resulta, não faz sentido, não explica o mundo, não explica os sentimentos que temos, não explica o que nós sentimos que seja verdade sobre o que é boa, o que é mau, o que é certo, o que é errado, qual é o propósito, será que temos propósito? O ateísmo não respondeu a isso. Então, eu acho que nos últimos 10 anos tenho visto menos estudantes ateus convictos, mais pessoas abertas, mas a grande maioria com quem eu falei, com quem eu tenho falado, ou seja, eles têm estão abertos, têm estas perguntas ou dúvidas, mas para depois tomar o próximo passo de investigar mais a sério, continua a haver relativamente poucos. Ok. Estão mais abertos a conversar. E há mais curiosidade? Sim, eu acho que sim. Eu acho que há mais curiosidade. Ok, certo. Sou um bocadinho cético acerca desta... deste ressurgimento. Exato, agora há muito mais... E, de facto, eu li um artigo no outro dia sobre a Inglaterra, porque houve este estudo também feito no Reino Unido, que é muito mais jovens agora interessados na igreja, irem à igreja, a experimentar as coisas na igreja. E o último estudo que eu li foi há 3 ou 4 dias, disse que, na prática, em termos dos dados físicos, hard facts, não é? É tipo, parece que não há muita diferença. Tanta diferença, não há. Ok. Ligeiramente, mas não super significativo. Ok. Pronto. Muito bem. E já para finalizarmos esta conversa, estamos a falar justamente da atualidade, daquilo que está acontecendo na atualidade, e uma das coisas que mais está a marcar a atualidade na sociedade contemporânea é justamente a polarização. Polarização política, polarização de raças, polarização de ideologias, polarização em muitos sentidos. Eu queria vos perguntar se acham que a religião pode ser uma ferramenta para unir as pessoas no meio desta polarização, ou se, pelo contrário, pode ser também usado como um instrumento para afastar as pessoas e radicalizar as pessoas ainda mais. Queres que eu responda? Força, yeah. Depois Paula vai me interromper, vai me corrigir, mas eu estava a falar sobre isso precisamente, sobre este tópico, na semana passada, na Universidade de Coimbra. Será que a religião, de facto, contribui para a polarização da sociedade ou ajuda? Porque esta ideia, não é, que a religião faz mal no mundo. Não é, podemos olhar para trás e olhar para as guerras, muitas guerras entre religiões e religiosos, não é, tanto sofrimento causado por isso. E podemos olhar para a expressão política nos Estados Unidos, por exemplo, é tipo um exemplo, como o lado do Trump,
que nos notícias, ou seja, esse é o lado evangélico, os evangélicos apoiam o Trump, este lado, e depois tu tens o outro lado de democratas, não é? E esta polarização, e parece que o cristianismo está a contribuir para esta divisão. Eu discordo. Não estou a falar sobre política nos Estados Unidos. Também não sou especialista nisso. Ok. Mas És britânico, se calhar devias saber. Exato, sim. Mas eu discordo profundamente. Porquê? Número 1, porque muito mais guerras nos últimos 100 anos foram causadas pelo ateísmo e não pela religião. Quando tu estás a olhar para os mortos, número de mortos, Stalin e Hitler e Camboja, tipo, estes, os números são bem maiores, então não podemos dizer que é apenas religião que causa mortos. Eu acho que é seres humanos, nós, seres humanos, independente de quem nós somos, causamos muito sofrimento, que é ridículo. Mas, em termos de protestantismo, fé cristã, temos que olhar para Jesus. Temos que olhar para Jesus. E Ele é o exemplo perfeito a quem todos os cristãos dizem, sim, é Ele que eu quero seguir. E quando olhamos para Jesus, Ele não veio para dividir o mundo, Ele veio para, de facto, unir o mundo, para reconciliar povos que estavam longe e distantes, não é? Naquela época, judeus como não-judeus, para reconciliá-los nele. Ele fez isso, ou seja, ele sempre as pessoas marginalizadas, oprimidos, descartadas pela sociedade. Ele alcançava, ele juntava elas a este novo movimento cristão. Certo. Mas a minha pergunta não era tanto virada para o cristianismo, era mais virada para a religião, no geral. Tipo, se ela pode ser mais um instrumento para unir ou afastar as pessoas nestes tempos de polarização. Sim, ou seja, pode ser usado para dividir pessoas, mas eu não posso falar muito sobre outras religiões. Pode ser usado para dividir, sim, mas eu acho que o cristianismo não devia fazer isso e não, se faz isso, é errado. É mau. Está a fazer mal. Sim. Sim, eu diria que pode, tanto pode que é, mas acho que isso não é um bom princípio de raciocínio lógico, evitar algo pelo hipotético potencial efeito. Ou seja, isto não diz nada sobre aquilo que estamos a analisar. Não é? Tipo, vou deixar de comer leitão porque há a hipotética possibilidade que eu sou intolerante a cominhos ou uma coisa assim. Não, tipo, há várias formas de responder a isso. Acho que uma delas é, olhando até, falaste, né, em acontecimentos da altura da Segunda Guerra, que foi bastante traumático para a Europa. Eu acho que isso criou em nós alguns sistemas de defesa, que chama-se, um dos termos para isso é o consenso pós-guerra, ou seja, esta ideia de que todos nós temos de que é preciso ter cuidado com alguma coisa que seja mesmo a sério, tipo, não podemos ter crenças mesmo fortes, temos que estar tipo, ali no meio, ser pacíficos, não podemos acreditar em nada com demasiada força, porque senão a gente vai morrer. Okay. Eu acho que é esse dispositivo que está em nós, muitas vezes nos impede de buscar mesmo a sério, porque pode acontecer aquilo. Não é uma coisa que eu acho que nós... religião depende, né? Nós não queremos que são todos iguais, somos cristãos, então. Mas eu acho que quando se trata de cristianismo, de Jesus, não temos medo porque, no fundo, quando analisamos e levamos a sério, vamos encontrar uma pessoa. Estamos a focar-nos, a colocar a nossa atenção numa pessoa e não numa mera ideia. E se essa pessoa, queremos nós, for boa e satisfatória à nossa busca, e se for manso, humilde, justo, bom, com certeza não nos devia levar, não nos vai levar a um lugar. Mas quando tu te focas muito numa pessoa, acabas por te focar nas ideias daquela pessoa. No caso de Jesus, não te pode fazer, se calhar, te afastares sim, vai haver uma polarização. Porque, por exemplo, nós também podemos aplicar este caso, tipo, se não é questão de polarizar, mas de focares numa pessoa, também poderíamos, se calhar, falar de exemplos de ditaduras nas quais há culto à personalidade,
Ou seja, vamos dizer, a população, a sociedade está muito focada numa pessoa e ainda assim, justamente esse enfoque acaba por colaborar para a polarização. Não poderia acontecer isto neste caso também? Poderia. Poderia. Sim, Ok. em termos genéricos, sim, poderia. E acontece. E religião ou qualquer outra ideologia é usada ou termina em algum tipo de exclusão catastrófica de pessoas. Mas, lá está, depende se é verdade ou não. Depende Então de quê? a questão não é qual é o efeito, ou qual é o resultado, é verdade ou não. Então, se for verdade, eu creio que vai ser algo bom para nós. Se eu puder citar a Bíblia, Jesus diz um versículo que é muito conhecido, né? Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho a fim que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E a seguir ele diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Então, para nós isso é o que faz diferença quando penso em religião, quando penso em cristianismo, em particular, é que eu creio em algo que vai nos tirar da confusão em que nós já estamos. Então, guerras, discriminação, isso é o nosso default. Isso é para onde o nosso coração vai. Eu creio numa salvação disso, através de uma pessoa. Então, yeah. E na prática é isso que tem acontecido, ou seja, podemos olhar para vários exemplos e pensar que não é? Podemos olhar para a Inquisição e pensar que não é? Polarização e morte de várias pessoas. Quando levamos isso em conta, tipo, no contexto, ou seja, de facto foi muito pequeno. Tu sabes, Rei, quantas pessoas foram mortas aqui em Coimbra durante a Inquisição? Não sei, sinceramente. 313 pessoas, ao longo de 250 anos. Que é horrível, é péssimo, é mau, não estou a tentar defender isso, mas 313, ok? Nos primeiros décadas da Inquisição Espanhola, houve entre 1.000 e 2.000 pessoas mortas, as primeiras décadas. Mas, durante a Inquisição, houve um ano na França, a Revolução Francesa, em que 250.000 pessoas foram mortas. Isso foi em nome não da religião, o cristianismo, mas em nome da liberdade e valores da revolução, ou seja, não valores religiosos. Então, quando estamos a pensar sobre esta polarização, ou seja, o default, como Paulo está a dizer, é a polarização, e há ódio e há guerras. De facto, fazer esta comparação entre o mal que tem sido feito pelas religiões e o mal que tem sido feito pelas não-religiões, ou seja, eu acho que é um contraste bastante grande. Tom Holland, que ele não é, digamos, religioso, ele é agnóstico. E não é o ator. Ele é o ator. Sim, sim. Não é o Desculpa, não é Homem-Aranha. Desculpa, não é Tom Holland. O outro Tom, não é aquele com Zendaya. Exato. Tom Holland, historiador, escreveu muitos livros que há em português também. Domínio, é um deles. Mas o que ele tem feito? Ele tem olhado para trás e ele está convencido, não é cristão, mas convencido que, de facto, a fé cristã, a religião cristã, fez e está a fazer muito bem no mundo. E a razão pela qual nós vivemos no mundo em que nós vivemos atualmente, em que valores humanos, direitos humanos, todos nós pensamos, sim, temos direitos humanos. Porquê? Não é porque dos romanos não houve. É porque dos gregos não houve. Deficientes? Não houve. Mulheres? Não houve. Ou seja, escravos? Não houve estes direitos humanos. Porquê que nós vivemos num mundo em que nós pensamos é uma dado que é adquirido, não é? Que temos direitos. Porquê? Porquê que os mais poderosos não deviam vencer e os fracos deviam morrer? Ou deviam ser escravizados? Porquê? A fé cristã não tem contribuído para a polarização e para, sim, vamos continuar esta injustiça, mas o oposto. E há vários autores, Tom Holland não é o único, há vários autores que têm olhado para a história e os factos históricos e têm mostrado que, de facto, objetivamente, o cristianismo fez bem no mundo. Contribuiu para o bem-estar, não apenas, isso foi a grande diferença, não apenas bem-estar dos cristãos, das pessoas que pertenciam ao seu grupo, à sua religião, mas a todos. Hospitais, escolas, medicina,
estas coisas que fazem bem para a sociedade, porque é isso que Jesus fez. Ok, certo. Pronto, muito obrigado, João. Muito obrigado, Paulo. E vemo-nos proximamente no próximo episódio do Círculo. Um abraço.